Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta Estudo 17, o Antigo Testamento, parte 5, o Pentateuco. Índice do estudo, item 1, Introdução. Item 2, Pentateuco, a origem do termo. A seguir, a autoria do Pentateuco. Quem foi Moisés? Os nomes dos livros do Pentateuco. O livro de Gênesis, o livro do Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números, o livro de Deuteronômio e quadro resumo do estudo. Item 1, Introdução. O foco do estudo, a partir de agora, será o Antigo Testamento da Bíblia Protestante, que tem a seguinte divisão: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. O vídeo de hoje abordará sobre o Pentateuco, que é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Item 2, Pentateuco, a origem do termo. O nome Pentateuco vem da versão grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, escrita no século III, e tem como significado o livro em 5 volumes. É denominado pelos judeus de a lei, Torá, ou a lei de Moisés, porque a legislação de Moisés constitui parte importante do Pentateuco. De acordo com a Bíblia de Estudo Almeida, Pentateuco pode ser traduzido por 5 estojos, fazendo referência aos estojos, caixas ou vasilhas, onde na antiguidade se guardavam e protegiam da deteriorização os rolos de papiro ou de pergaminho, que eram utilizados como material de escrita. Ainda de acordo com a Bíblia Almeida, o Pentateuco, mesmo se encontrando dividido nos 5 primeiros livros da Bíblia, constitui, na realidade, uma unidade essencial. A causa da separação dos livros foi a dificuldade de dispor o texto completo de todos eles em um único rolo, o que seria impraticável por causa do volume excessivo. Observação: o que é a Septuaginta? Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico solicitada pelo rei Ptolomeu Filadelfo do Egito. O grego utilizado na tradução foi o grego koiné, o mesmo usado para escrever o Novo Testamento. Observa-se no texto a presença de hebraísmos em algumas passagens. Hebraísmos são certas expressões e maneira peculiares de se expressar, próprias do hebraico. Observação: veja na descrição do vídeo o link do estudo Aprendendo Mais, vídeo 5, a Septuaginta, do canal Palavra de Vida. Então eu deixo aqui uma sugestão para depois você assistir o vídeo 5 de Aprendendo Mais a respeito da Septuaginta. Item 3, a autoria do Pentateuco. Não há registro nos livros do Pentateuco a respeito da autoria de seus livros. No entanto, diversos livros do Antigo Testamento citam o Pentateuco como tendo sido de autoria de Moisés. Veremos alguns versículos a seguir. Josué capítulo 1, versículos 7 e 8. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores.
Os escritores do Novo Testamento também se referem a Moisés como o autor do Pentateuco. Nesse caso, eles se referem aos 5 livros como a Lei de Moisés. Veremos a seguir alguns versículos. Atos capítulo 13, versículo 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Atos capítulo 15, versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Observação. Em João capítulo 5, versículo 46, Jesus dá o seu testemunho sobre a autoria dos livros a Moisés. O texto bíblico diz assim: porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Item 4. Quem foi Moisés? Moisés é a figura mais decisiva da história do Antigo Testamento. De acordo com alguns comentaristas, o seu nome é uma combinação das palavras egípcias Mo, que significa água, e Shi, que significa tirar, fazendo alusão ao fato de Moisés ter sido tirado das águas do rio Nilo pela filha de Faraó em um cesto. Ele viveu no palácio dos faraós, recebendo a mais alta e refinada educação para a época. De acordo com Atos capítulo 7, versículo 22, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios, sendo poderoso em palavras e obras. Testemunhou todos os eventos relacionados à saída do povo de Israel do Egito, a abertura do Mar Vermelho e a peregrinação no deserto. Tinha estreita comunhão com Deus, que falava com ele em suas revelações. Como hebreu, ele tinha acesso às genealogias, tradições orais e escritas do seu povo. O que não lhe faltou foi tempo para escrever a respeito de tudo isso durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Item 5. Os nomes dos livros do Pentateuco. Os nomes dos livros do Pentateuco, em hebraico, se referem à primeira palavra com a qual cada livro se inicia. Vejamos: Bereshit, literalmente no princípio. Shemot, literalmente nomes. Vaikra, literalmente e ele chamou. Bemidbar, literalmente no deserto. E Debarim, literalmente palavras. Bereshit, no princípio criou Deus os céus e a terra. Shemot, são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Vaikra, chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Bemidbar, no 2º ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no 1º dia do 2º mês, falou o Senhor a Moisés no deserto. Debarim, são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel. Então nós vemos nos versículos, está destacado em letras maiúsculas o nome dos livros, à esquerda dos livros do Pentateuco em hebraico. Bereshit se refere a no princípio, Shemot se refere a nomes, Vaikra se refere a ele disse, Bemidbar se refere no deserto e Debarim se refere a palavras. Item 6. O livro de Gênesis. O nome Gênesis vem da Septuaginta e significa princípio ou origem. O nome origem se justifica porque relata a origem de todas as coisas. Os hebreus lhe chamavam no princípio, pois designavam os livros da lei de acordo com a sua primeira palavra ou frase. O livro de Gênesis é a introdução a toda a Bíblia, narrando o começo da criação, a criação do homem, o pecado, a redenção, a raça eleita.
Temas que foram iniciados no livro de Gênesis são tratados em Apocalipse, como a derrota da antiga serpente que engana todo mundo. De acordo com a Bíblia Almeida, de 1999, o livro de Gênesis é composto de duas grandes seções. A primeira vai do capítulo 1 ao capítulo 11, que traz a história das origens. A segunda parte se inicia em Gênesis capítulo 12 e vai até o capítulo 50. Nessa segunda parte encontra-se a história dos patriarcas, centrando seu interesse em Abraão, Isaque e Jacó. Item 7. O livro de Êxodo. Êxodo significa saída, e a versão grega do Antigo Testamento deu ao livro esse título porque narra o grande evento da história do povo de Israel, que foi a saída da terra do Egito. O livro narra a história dos hebreus, que foi iniciada em Gênesis, tendo a figura de Moisés dominando quase todo o relato. De acordo com informações históricas, os israelitas saíram do Egito entre o ano 1450 a.C. a 1220 a.C. No entanto, não há uma data precisa. Êxodo relata como a família escolhida em Gênesis se tornou uma grande nação, registrando dois acontecimentos importantes na história do povo de Israel. O primeiro foi a saída do Egito, o que permitiu o nascimento da nação, e o segundo foi o pacto da lei recebida no Monte Sinai, que modelou o caráter de nação a fim de que fosse um povo santo. O livro de Êxodo é conhecido como um livro de redenção, pois o povo saiu do Egito após a manifestação do poder de Deus nas 10 pragas e também por causa da figura do Cordeiro Pascal, cujo sangue foi passado nos umbrais das portas. Esse Cordeiro Pascal simbolizava profeticamente o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por causa disso, a Páscoa ocupa lugar central na revelação de Deus ao seu povo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, transformando-se em uma comemoração de nossa redenção. No livro de Êxodo, letra A, Deus livrou o povo da escravidão, tirando-o da terra do Egito. Letra B. Deus revelou o seu caráter santo e a norma de conduta que ele exige. Letra C. Deus deu uma lei e fez uma aliança com o povo. Letra D. Deus proporcionou um sistema de sacrifícios para a purificação dos pecados. Letra E. Deus mostrou a necessidade do povo de se aproximar dele e lhe prestar culto. Letra F. Deus deu um tabernáculo e ordenou sacrifícios. Observação 1. No livro de Êxodo, o livramento do povo mostra que Deus é poderoso e misericordioso. A lei mostra que Deus é santo. O tabernáculo mostra que Deus é acessível mediante sacrifício aceitável. Observação 2. O livro de Êxodo indica o cumprimento de diversas promessas e profecias feitas a Abraão a respeito de sua semente. Profeticamente, o livro de Êxodo revela a situação da igreja no deserto deste mundo, até a sua chegada a Canaã celestial, que será o nosso repouso eterno. Item 8. O livro de Levítico. Levítico é o terceiro livro da Bíblia, tendo como tema principal o culto ao Senhor na Antiga Aliança. Boa parte do seu conteúdo descreve as cerimônias e os ritos. Moisés é considerado o autor do livro de Levítico e acredita-se que tenha sido escrito no período de 1446 a.C. a 1406 a.C. O livro instruiu o povo de Israel em como deveria ser uma nação santa diante de Deus, vivendo de um modo totalmente diferente dos outros povos da terra, ou seja, separado do mundo. Dessa forma, mantendo a sua fidelidade na aliança, seria abençoado por Deus. Deus ordenou diversas classes de ofertas, oblações e sacrifícios, os quais tinham como objetivo assegurar o perdão.
O Senhor também designou sacerdotes e levitas, suas vestimentas, os seus trabalhos, ofícios na casa do Senhor, o modo como deviam se conduzir e a sua porção. Indicou as festas e as épocas nas quais deveriam ser observadas. Levítico pode ser dividido em 4 partes. Primeira parte trata acerca da regulamentação do sistema sacrificial. Segunda parte fala acerca da ordenação ao sacerdócio. Terceira parte concentra-se na questão da impureza e de como identificar e tratar as impurezas que tinham implicações rituais. E quarta parte enfoca o tema da santidade na vida prática do israelita. O livro de Levítico nos mostra como era o culto de adoração dos israelitas no Antigo Testamento. Nos mostra a santidade de Deus e o estado pecaminoso do homem. Nos mostra a misericórdia e o amor de Deus, provendo a expiação dos pecados por meio dos sacrifícios. Nos mostra que Deus é santo e Ele exige santidade do seu povo. Nos mostra a importância do ministério sacerdotal. Item 9. O livro de Números. Aproximadamente 1 ano depois da saída de Israel do Egito, Deus ordenou que fosse realizado um censo, cujas informações foram utilizadas por Moisés para organizar o acampamento e para dividir as tarefas, ficando os levitas encarregados das coisas sagradas. As outras tribos deveriam se encarregar da defesa do povo. No censo foram contados 603.550 homens, com idade suficiente para participar de guerra. O censo foi realizado para contar o povo e assim demonstrar a fidelidade de Deus, que multiplicou a descendência de Jacó. O livro de Números compreende a entrega da lei no Sinai até a chegada do povo às planícies do Rio Jordão. Suas passagens narram sobre as queixas e a incredulidade do povo, pelo que foi sentenciado a vaguear pelo deserto durante 40 anos. Breve descrição do livro. O livro de Números relata a preparação do povo de Israel para entrar na terra prometida. Nos primeiros 10 capítulos, os critérios de santidade são apresentados ao povo, que de maneira alguma deveria imitar o estilo de vida dos povos que habitavam naquela terra. Do capítulo 10 ao 15, o Senhor ordena que Moisés envie espias à terra para conhecê-la e a respeito delas trazerem informações. Foram enviados 12 espias, um de cada uma das tribos de Israel. Dentre eles, 10 espias deram informe negativo sobre a terra, e por causa da incredulidade deles houve murmuração, e o povo foi sentenciado a peregrinar 40 anos no deserto. Somente Josué e Calebe permaneceram fiéis, encorajando o povo a iniciar a conquista da terra. Do capítulo 15 ao 21, estão registrados, dentre outros eventos, a revolta de Datã, Coré e Abirão contra Moisés, além do episódio da serpente de bronze. Nos capítulos 22 a 36, dentre outros acontecimentos, estão registrados a aliança entre moabitas e amalequitas, que queriam causar mal a Israel, a história de Balaão e a derrota dos midianitas. Item 10. O livro de Deuteronômio. O título do 5º livro do Pentateuco em hebraico é Debarim, que significa palavras. A Septuaginta, antiga versão grega do Antigo Testamento, a chamou de Deuteronômio, que é um termo grego que significa segunda lei. É importante entender aqui que esta segunda lei não se trata de uma nova lei dada ao povo de Israel, mas sim da repetição da lei que Moisés recebeu do Senhor. Moisés deu o livro de Deuteronômio ao povo que entraria na terra de Canaã.
Os homens que tinham recebido a primeira lei estavam mortos, e foi necessário que a lei fosse repetida para a nova geração de israelitas que entraria na terra prometida. De acordo com a Bíblia de Estudo Almeida, a chegada dos israelitas às terras de Moabe é o fato que, praticamente, marcou o final da caminhada iniciada no Egito 40 anos antes. As planícies de Moabe, situadas a leste do Jordão, foram a última etapa daquela longa caminhada, no curso da qual foram morrendo um após outro os membros do povo que tinham vivido a experiência da escravidão e a travessia do Mar Vermelho e que foram rebeldes no deserto. Este foi o castigo para a pertinaz rebeldia de Israel. Com exceção de Josué e Calebe, nenhum dos que fizeram parte da geração do Êxodo entraria em Canaã, nem sequer o próprio Moisés, o fiel guia, legislador e profeta. Observação. Em Deuteronômio capítulo 5, versículos 1 a 21, está registrada a repetição dos 10 mandamentos que foram dados ao povo de Israel inicialmente em Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17. Item 11, quadro resumo do estudo. Veremos agora um breve resumo de tudo aquilo que nós estudamos no vídeo de hoje. Significado de Pentateuco, o livro dos 5 volumes. Pentateuco, chamado de Torá ou a Lei de Moisés. Vimos uma observação sobre a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento hebraico, que foi escrita em grego koiné, o mesmo grego que foi utilizado para escrever o Novo Testamento. Livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento que atribuem a Moisés a autoria dos 5 primeiros livros. Nós vimos algumas referências. Quem foi Moisés? Os nomes dos livros do Pentateuco e seus significados na Bíblia hebraica. Os nomes se referem à primeira palavra com a qual cada livro se inicia. Dentro da primeira palavra, dentro da primeira frase de cada livro, os judeus retiraram o nome do livro que forma o Pentateuco, conforme nós vimos no estudo. Breve comentário sobre os livros. Gênesis é dividido em 2 partes principais. A primeira fala sobre a história da origem e a segunda fala sobre a história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo fala sobre a saída do povo da escravidão do Egito, a lei de Deus, os sacrifícios e a construção do tabernáculo. Levítico descreve as cerimônias e os ritos, a ordenação ao sacerdócio e a santidade na vida prática do israelita. Números fala sobre a realização de um censo para a contagem do povo aproximadamente 1 ano depois da saída do Egito. Os levitas foram encarregados das coisas sagradas. Narra as queixas e incredulidade do povo, que foi sentenciado a vaguear pelo deserto durante 40 anos. Ninguém dessa geração entrou na terra prometida, exceto Josué e Calebe. Deuteronômio significa a segunda lei, que foi dada para a nova geração que entraria na terra prometida. Não se trata de uma outra lei, e sim da repetição da lei recebida por Moisés. O canal Palavra de Vida apresentou Estudo Bíblico 17, o Antigo Testamento, a parte 5 desse estudo que nós falamos a respeito do Pentateuco. Canal Palavra de Vida. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações quando novos vídeos forem publicados. Compartilhe com irmãos e amigos. Apresente o canal a um amigo e o convide a se inscrever. Se desejar, faça um comentário. Desejo que Deus abençoe a todos ricamente, em nome do Senhor Jesus.